Bom dia, gente. Quero desejar uma feliz Páscoa a todos os irmãos e amigos. Esse é um dia da gente ser grato pelo amor com o qual o Senhor nos amou, que alcançou a nossa vida e o nosso coração, na pessoa bendita de Jesus. A gente vai conversar sobre esse tema, dessa Páscoa semelhante, mas antes de eu desenvolver a ideia e o que é que está por trás desse tema, eu tenho certeza que, assim como eu, você não acredita em coincidência. E digo isso porque o que a gente está passando, o que a gente vive, tem muito a ver com a primeira Páscoa. E eu quero fazer uma relação da Páscoa de 2020 com a Páscoa, a primeira que o Senhor instituiu. Por isso que o tema que a gente vai conversar é semelhante. Tem uma correlação entre o nosso tempo e aquela Páscoa que aconteceu quando o povo de Israel era humilhado e escravizado no Egito. A gente precisa ter esse entendimento bem claro. A diferença é o que é uma epidemia de uma pandemia. O Covid-19 é uma pandemia porque ele se espalhou pelo mundo. Ele começou em um determinado lugar, lá na China, na cidade de Wuhan, mas se espalhou por todo o planeta Terra. Isso é uma pandemia. E uma epidemia também é uma doença, mas ela é localizada numa determinada região, ela está presa numa determinada região. Então, um exemplo mais próximo de uma epidemia que a gente entende, de uma questão nossa brasileira, é a dengue. É algo que a gente sofre aqui no Brasil, enquanto outros lugares do mundo não têm essa luta constante. E por que a gente está tratando dessa diferença entre pandemia e epidemia? Porque o sentido bíblico da palavra praga tem a ver com uma doença que é epidêmica, com uma elevada taxa de mortalidade. Então, aí a gente entende e faz a primeira correlação entre a primeira Páscoa, lá do Egito, e a Páscoa de 2020. Nós estamos enfrentando a Covid, que não é uma epidemia, porque se alastrou ao mundo, mas tem esse sentido da palavra praga, esse sentido bíblico dessa elevada taxa de mortalidade. No Velho Testamento, que é escrito em hebraico, tem 4 palavras em hebraico com esse significado de praga. O primeiro é nesse sentido de peste. Então, aqui em Êxodo, capítulo 9, versículo 3, diz assim: Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os teus cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Então, essa palavra, e aqui eu destaco, é essa palavra que está aqui em cima, no hebraico. Praga e peste, no sentido bíblico, são equivalentes aqui. Então, Êxodo, capítulo 9, versículo 3, tem esse duplo sentido entre praga e peste. A segunda palavra em hebraico que aparece esse sentido bíblico
tem a ver com morte, com derrota, também com peste. A gente vê isso aqui em Êxodo, capítulo 9, versículo 14, que diz: Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Então, quando Deus está falando aqui em Êxodo 9,14, enviarei todas as minhas pragas, e aí a gente pode entender que é praga, que é peste, mas que vai levar ou vai provocar aos egípcios uma derrota, consequentemente, a morte. Então, essa segunda palavra tem esses 4 sentidos: praga, morte, derrota e peste. Uma terceira palavra tem a ver com golpe, colisão. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13, que diz assim: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E aqui já se distancia um pouco desse sentido primário de peste, de praga. E aqui está falando de um golpe, uma colisão, um ataque preciso. E quando o Senhor diz: e não haverá entre vós praga destruidora, ou seja, falando que no povo de Israel não iria sofrer esse golpe. E aqui está num contexto maior, que é a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Então, o povo do Egito sofreu esse golpe, que é a última, é a 10ª praga. E a última palavra em hebraico que tem esse sentido de praga é em Êxodo capítulo 11, versículo 1, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. E essa última palavra, que tem esse sentido de praga, né? E aqui os sentidos vão se entrelaçando, mas tem algo que essa última palavra é algo específico, que é a questão da aflição. Né? Então, quando Deus fala: e disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, essa praga vai trazer no coração de Faraó e os egípcios uma aflição tamanha que não tem como o Faraó impedir que o povo do Senhor saísse do Egito. Então são 4 palavras hebraicas que têm esse sentido ou significado de praga. Mas eu pergunto para você: você sabia que as 10 pragas do Egito têm uma relação direta com os deuses daquele povo? Se a gente volta um pouco na história, a gente sabe muito bem que o povo de Israel, eles passaram 430 anos no Egito, escravizados. Durante todo esse tempo, o povo havia se esquecido do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles se esqueceram disso, se esqueceram da história. E aí, quando Deus se revela, se manifesta a Moisés, e Deus dá a missão: Moisés, você vai voltar ao Egito e vai libertar o meu povo. E Moisés faz uma pergunta ao Senhor, e a pergunta que Moisés faz: Senhor, qual é o teu nome, para que eu diga aos filhos de Israel
que o Deus dos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó me encontrou e me enviou para libertar o povo do Egito, e eles vão procurar qual é o teu nome. E Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou, que o grande eu sou te enviou. Durante esses 430 anos, aquele povo que foi oprimido, humilhado, que não se lembrava mais de Deus, de cada praga dessa. A primeira praga são as águas que se tornaram em sangue. Para os egípcios, o Nilo, e que é o rio Nilo, que é um importante, é o principal rio do Egito, era considerado como um deus. Então, quando aconteciam as cheias e que molhavam e que o solo ficava encharcado, depois, quando o rio voltava, aquele solo que outrora estava encharcado, ele ficava produtivo. E era um bom lugar para que o povo do Egito viessem a plantar e, consequentemente, a colheita seria boa, seria farta. E o Deus dos egípcios, que era um rio, tinha providenciado isso. E aí Deus manifesta o seu poder com a primeira praga, mostrando que o rio não é nada. Que esse Deus chamado Nilo, que possibilita ao povo cultivo de uma fartura muito grande, comparado ao Deus de Israel, não é nada. E as águas se tornaram em sangue. A segunda praga, que é a das rãs, bate de forma direta com uma deusa dos egípcios. Ela tinha o corpo de uma mulher, porém a sua cabeça era de um sapo ou de uma rã, porque os egípcios consideravam os sapos como animais divinos ou sagrados. E aí, quando Deus manifesta pela segunda vez o seu poder com a segunda praga, aquilo que outrora para os egípcios era um animal sagrado, que tinha uma relação direta com uma deusa, Heket, isso se torna uma praga insuportável em todo canto, não apenas na beira do rio Nilo, mas em todo canto, nos palácios, nas cozinhas, nos quartos, nas casas dos ricos e dos pobres, repleto de sapos, menos no povo de Israel, menos no povo de Deus. Então a segunda praga é um confronto direto para com essa deusa a quem os egípcios adoravam e serviam. Continuando, a terceira praga, e aqui tem uma questão. Há quem diga que foram piolhos, como a gente conhece, e alguém já teve isso, é possível que alguém na sua infância já teve o cabelo cortado bem baixo, raspado por causa de piolhos. Ou também pode ser um mosquitinho bem pequeno, quase invisível, mas com uma picada que doía, que incomodava muito. E aqui não importa o que necessariamente foi, se era piolho, como a gente conhece, ou esse mosquitinho muito pequeno. Mas o que importa é o que está registrado em Êxodo, capítulo 8, versículo 22, que Deus ele fala para Moisés, dizendo que ele estava enviando essa terceira praga sobre Faraó e sobre o Egito, para que o povo do Egito viessem a reconhecer que o Deus de Israel é Senhor na terra do Egito.
E ele fala bem claro e bem contundente. Esse foi o propósito que Deus desse povo, desses escravos, desse povo que era humilhado, era o Deus do Egito Todo-Poderoso. Esse é o objetivo da terceira praga. Já a quarta praga, que é as moscas, essa quarta praga ela vai de encontro para com os sacerdotes egípcios. Eles se orgulhavam muito da sua pureza. Eles se orgulhavam do seu status. E aqui Deus envia essa quarta praga que incomoda todos de um modo geral, mas numa questão específica, coloca os sacerdotes impuros. Sacerdotes que se orgulhavam e ostentavam com as suas vestes brancas, como sinal de pureza, agora com um enxame muito grande de mosca, colocando-os nesse estado de impureza. Que tem a ver com uma praga que atinge os animais, aqui tem um duplo objetivo. O primeiro deles é porque toca numa questão econômica, de saber que os seus animais eles começam a apresentar uma doença. E um segundo momento que também para os egípcios, seja o touro, a vaca, alguns animais, para os egípcios também eram considerados animais sagrados. E Deus manifesta o seu poder sobre os animais só do Egito. Todas as pragas caíram sobre Faraó e sobre os egípcios. Os animais que sofreram foram os animais dos egípcios, que eram vistos, que eram considerados como animais sagrados, que mexiam no bolso, na questão econômica dos egípcios. Essa quinta praga tem esse objetivo. Já as úlceras, e que acontece num contexto em que Moisés ele pega as cinzas. Que cinzas são essas? Eram as cinzas dos rituais dos egípcios aos seus deuses, de oferendas, de holocaustos, de sacrifícios, clamando para que os seus deuses, os deuses egípcios, mudasse a sorte do Egito. E aí Moisés pega aquelas cinzas que tem a ver com a purificação dos egípcios e lança, e aquele negócio acaba se espalhando por todo o Egito e provocando úlceras. Algo que doía no corpo, algo que doía consequentemente na alma, algo que colocava em xeque toda a crença daquela nação, que numa perspectiva humana daquela época era a mais poderosa de todas. A sétima praga, que é a chuva de pedras, tem a ver de um modo direto com duas divindades egípcias. Nut, a deusa do céu. Ora, se ela é deusa do céu, ela não foi capaz de impedir que essas pedras viessem e caíssem no céu. E uma segunda divindade, que é Sete, que é o deus da tempestade, também não pôde conter essa tempestade. Nem duas divindades juntas não puderam impedir com que viessem essa chuva de pedra que destruiu casas, destruiu lavouras. Sempre lembrando, somente dos egípcios.
Mais adiante, a praga seguinte, que é a dos gafanhotos, agora o confronto é com outro deus dos egípcios, Osíris, o deus da fertilidade, da colheita. Também ficou impotente para com a praga dos gafanhotos. Aquilo que não foi destruído pela chuva de pedra, agora vai ser comido, vai ser devorado, vai ser destruído pelos gafanhotos. E nenhum deus dos egípcios teve o poder de fazer nada. A nona praga é a praga das trevas. E aqui bate para com uma divindade que aos egípcios é a maior de todas, que é o deus Ra. É esse deus, no panteão dos egípcios, representava ou fornecia a luz solar, o calor, consequentemente a produtividade. No panteão egípcio, esse é o maior. E esse Deus, que para os egípcios é o maior, então ele foi confrontado, porque Deus enviou trevas sobre o Egito. E os egípcios e Faraó, seus sacerdotes, sofreram com as trevas. Não puderam, o seu Deus não pôde impedir a manifestação do Senhor, Deus de Israel. E é entre a nona e a 10ª praga que Deus institui a Páscoa. E aí eu pergunto a você, você sabe o que significa, qual o sentido ou significado da palavra Páscoa? É possível que alguém venha relacionar com festa, com uma das festas judaicas, com a morte de Jesus na cruz. O sentido da palavra Páscoa significa passar por cima. Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Observe o passarei pela terra do Egito. E quando o Senhor passa, quando Deus envia o anjo da morte andando e passando pela terra do Egito, e todas as casas que têm um sinal nos umbrais da porta, marcado com o sangue do Cordeiro, o anjo da morte passa por cima, não entra, não fere, não lhe dá um golpe, não causa morte, não traz aflição. É por isso que a palavra Páscoa tem esse sentido de passar por cima. E o Senhor dá uma instrução muito clara, muito precisa ao povo de Israel de como eles deveriam celebrar essa Páscoa. Há outras passagens bíblicas que falam de um modo detalhado como deve ser o ritual. Mas nós estamos estudando o texto lá em Êxodo. E lá ele é muito
muito resumido comparado o ritual da Páscoa, a festa da Páscoa, comparado aos outros textos de como deveria ser. O primeiro ponto em que a gente aprende aqui no Êxodo é que o povo deveria comer o cordeiro de forma rápida. Por quê? Porque na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, haveria um golpe fatal contra Faraó e contra todos os egípcios. O primogênito, naquela cultura, naquele tempo, não apenas na cultura egípcia, mas também dos povos como um todo naquela época, o primogênito era o filho preferido. O golpe era que todos iriam morrer. E é nesse momento de dor, de aflição, de angústia, que o povo, que Faraó e nenhum povo iria resistir. O povo de Deus deveria estar preparado, comer às pressas, e assim que a palavra de ordem viesse de Moisés, vamos, saiamos do Egito, todo mundo já estava pronto e preparado para sair o mais rápido possível do Egito. Além disso, uma outra instrução é que a gente aprende aqui em Êxodo, agora no versículo 14, Êxodo 12, versículo 14, é que essa Páscoa deveria ser um memorial. Este dia vos será de memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. O povo não podia esquecer de como Deus, o seu Deus, libertou o povo de Israel do Egito com mão poderosa. Como o Deus de um povo escravo, oprimido, humilhado durante 430 anos, enfrentou e destruiu, destronou todos aqueles falsos deuses do Egito, Faraó e os seus exércitos, como Deus manifestou o seu poder. Era algo para ser lembrado, era algo que tinha que encher o coração do povo de gratidão e passar para as futuras gerações. E agora, a gente, nesse texto de Êxodo, apenas 3 coisas, de modo específicas, a gente aprende. Êxodo capítulo 12, versículo 22, fala do isopo, que é esse ramo de folha, de planta. Foi com isso que o povo de Israel molhou no sangue e passou nos umbrais da porta. Essa planta, ela era usada para todos os rituais de purificação. E a gente aprende aqui que o povo de Israel, por orientação de Deus, pega e passa no sangue. Ora, se essa planta ela era usada para rituais de purificação, e aí fazendo uma relação com o sangue de Jesus, que é o próximo elemento que a gente vai destacar daqui a pouco, faz parte desse ritual de purificação. Faz parte dessa marca visível, de um modo específico, lá no povo de Israel, que o anjo da morte passa por cima. Outra coisa que a gente encontra também em Êxodo, capítulo 12, agora dos versículos 19 e 20, fala desse pão sem fermento, que eles não poderiam comer ou levar para a viagem, para essa jornada de libertação, levando o fermento. Por 7 dias
não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, pães asmos. O porquê disso? Porque o fermento era visto como um sinal de corrupção. Qual é o ensinamento, qual é o simbolismo que a gente aprende em comer, no caso específico de Israel, essa Páscoa, e tendo na mão e na mesa esse pão sem fermento? Porque simbolizava a pureza, que não havia corrupção. Realmente, o ponto central do texto de Êxodo é o Cordeiro. É o Cordeiro Pascual. E é o Cordeiro substituto. A morte, ela passa por cima de todas as casas que tinham marcadas nos umbrais da porta com sangue. Mas em todas as casas que a morte passa por cima, alguém teve que morrer. E esse alguém foi o Cordeiro. E que tem um relato, um direcionamento muito claro e específico de como deveria ser esse Cordeiro. Êxodo capítulo 12, o versículo 3, a parte B em diante, diz assim: cada um tomará para si um cordeiro, segundo a cada casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Porém, o que eu quero destacar, e aqui a gente já tirando lições para a nossa vida nesse domingo de Páscoa de 2020, que se assemelha com a primeira Páscoa, a primeira celebração lá do Egito. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 7 a 8, lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Sim, com os asmos da sinceridade e da verdade. E aqui o apóstolo Paulo, ele trabalha e destaca os elementos que a gente entende e a gente percebe, como a gente acabou de ver lá do Êxodo. Sem fermento, sem corrupção, sem aparentar uma coisa que na verdade não é. Que nós venhamos lançar fora o velho fermento que há em nós. Fora toda falsidade, toda aparência de santidade, quando muitas vezes não corresponde com a realidade da nossa vida nem do nosso coração. Que venhamos
celebrar a Cristo, que é o nosso substituto, aquele que morreu na cruz para nos dar vida, aquele a quem derramou o seu sangue está sobre a nossa vida. E aquele que está debaixo do senhorio de Cristo, já não há mais nenhuma condenação para com aqueles que estão debaixo desse senhorio. Devemos celebrar com festa, com sinceridade e com verdade. Isso acontece quando eles celebram a Páscoa, de acordo com a direção, de acordo com a ordenança de Deus. Enquanto eles estão celebrando, o anjo da morte, e aí vem a última praga, e o último Deus a ser confrontado. Faraó era visto como um Deus. Faraó, para os egípcios, era visto como uma divindade. O último Deus a ser confrontado foi Faraó. E quando o anjo da morte visita a casa dos egípcios, visita também a casa de Faraó. O seu primogênito veio a morrer. Êxodo capítulo 12, versículo 29 diz: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó até que se assentava no trono, até o primogênito do cativo, até do egípcio mais simples e mais pobre. Porém, aos filhos de Israel, o anjo da morte passou por cima. O último Deus a ser confrontado foi Faraó. E aqui, queridos, e a gente já está chegando no final, qual é o Deus desse mundo? Qual é o Deus desse século? A gente está vendo e percebendo que os deuses desse mundo, da nossa atualidade, estão sendo confrontados e humilhados para aqueles que se orgulhavam na ciência, no desenvolvimento intelectual do homem, na sua capacidade de resolver as mais diversas dificuldades. Os homens estão correndo atrás. O dinheiro, na nossa atualidade, não tem remédio, não tem médico, não tem hospital, não tem rico, não tem pobre, não tem de país de primeiro mundo, nem de terceiro mundo. É um Deus que está sendo humilhado e confrontado. Sistema político, sistema de governo, independente do sistema, se é de direita, se é esquerda, se é capitalismo, se é socialismo, se é comunismo, não importa. O sistema, o Estado, o governo não pode estar sendo humilhado. Por isso, para nós que amamos e que tememos a Deus, por isso que para nós, hoje, domingo, do qual nós celebramos a Deus, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Celebramos porque Jesus foi aquele que morreu no nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Ele é o nosso substituto, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Nós já temos a vida eterna. Essa vida, ela pode chegar ao fim. Mas a vida que se rendeu ao senhorio de Cristo,
a vida no qual o sangue de Jesus está sobre a sua vida, esse já tem a vida eterna. E é por isso que hoje nós celebramos, reconhecemos, somos gratos e sabemos que a única esperança está no Senhor. Enquanto o mundo corre para encontrar uma solução, aqueles que amam e que conhecem o Senhor já têm. E já descansa calmo e tranquilo, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E é com isso que eu quero terminar e dizer a você uma feliz Páscoa, mais uma vez. E que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para todo sempre. Amém.